Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula anterior, onde nós falávamos do sistema endócrino. Na aula de hoje nós vamos falar do sistema de retroalimentação e do equilíbrio dos hormônios. Vamos recordar nossa aula anterior, onde nós falávamos das glândulas endócrinas. Então, nós falamos sobre a hipófise, sobre o pâncreas, os ovários, testículos, a suprarrenal, a tireoide e a paratireoide. E na aula de hoje vamos falar sobre a retroalimentação. Como equilibrar uma balança pode ser comparado ao nosso sistema endócrino? Como você faria para equilibrar os dois braços de uma balança, usando todas as frutas sem conhecer a massa delas? Vamos dificultar um pouco mais. Você tem que colocar pelo menos uma laranja em cada prato. A forma mais intuitiva é a tentativa e erro. Passar uma laranja para cá, algumas tangerinas para lá. Opa, agora ficou muito destilado, então eu preciso trocar aqui ou ali. Pois é, essa é a analogia que podemos fazer com o funcionamento do sistema endócrino. A procura do equilíbrio, ora pende para um lado, ora pende para um outro. O mecanismo de equilíbrio dinâmico é chamado de retroalimentação, também conhecido pelo termo em inglês de feedback. É um ciclo de eventos que monitoram as condições do corpo, avaliando, alterando e reavaliando essa condição, e mantendo o funcionamento do corpo em um equilíbrio dinâmico e garantindo a homeostase. Isso ocorre com a temperatura, com a pressão sanguínea, com a quantidade de água no corpo, entre outros fatores. Nesse sistema, células especializadas, elas produzem mensageiros químicos, que são os hormônios, que são lançados na corrente sanguínea e atuam somente nas células capazes de entender a mensagem, que são as células-alvo, e que possuem receptores específicos para cada hormônio. Esse mecanismo de estímulo e resposta é mais lento que o estímulo nervoso, mas ele é igualmente eficiente. Aqui nós temos ao lado uma tabela que compara o sistema nervoso com o sistema endócrino. Ambos trabalham em equipe, em conjunto, mas eles têm sistemas diferentes de funcionamento. A natureza da mensagem no sistema nervoso é eletroquímica, através de um impulso nervoso. Já no sistema endócrino, são substâncias químicas, os hormônios. A velocidade da mensagem no sistema nervoso é alta. Já no sistema endócrino, ela é baixa, comparado ao sistema nervoso. O gasto de energia no sistema nervoso é alto, já no sistema endócrino é bem baixo. A via de distribuição dessas informações no sistema nervoso ocorre através dos neurônios, que são células especializadas. Já no sistema endócrino, ocorre a distribuição dos hormônios através do sangue. A ação dos tecidos, O sistema nervoso, em geral, ele é restrito a determinada região ou órgão, às células específicas. Já o sistema endócrino, ele tem uma ação ampla, generalizada, porque cai na corrente sanguínea. Embora ele só vai agir nas células-alvos, aquelas células que têm receptores específicos. Aqui nós temos um sistema de retroalimentação do cálcio, onde ocorre a participação da tireoide e da paratireoide. O cálcio, ele é um elemento químico que a gente obtém através da alimentação, através da digestão dos alimentos. Esse cálcio, ele vai cair na corrente sanguínea e quando ele está em excesso, na corrente sanguínea, após uma alimentação, por exemplo, ocorre a produção da glândula tireoide, ela libera um hormônio chamado calcitonina. Esse hormônio ele age sobre os ossos, aumentando a deposição do cálcio. Então, esse cálcio que está na corrente sanguínea, ele vai ser absorvido pelos ossos. Quando ele é absorvido pelos ossos, por causa da ação do hormônio, ocorre a diminuição da taxa de cálcio no sangue. Então, aí entra o sistema de retroalimentação.
Diminuindo a taxa de cálcio no sangue, ocorre então a ação de outra glândula que é a paratireoide. Então, a paratireoide, quando é necessário, quando o organismo está precisando do cálcio, ela libera um hormônio chamado paratormônio. Esse hormônio, ele age sobre os ossos, liberando aquele cálcio que foi armazenado ali. Então, aí no caso, vai ocorrer um aumento da taxa de cálcio no sangue. E assim nós vamos obtendo o equilíbrio, né, de cálcio, ora armazenado nos ossos, ora na corrente sanguínea, para que ele realize aí as suas funções na homeostase do nosso organismo. A retroalimentação que ocorre no pâncreas. O pâncreas é um órgão responsável pela secreção do suco pancreático no intestino delgado. Ele tem uma função exócrina durante o processo de digestão. Entre as células produtoras de enzimas digestivas, agrupa-se outro tipo de célula no pâncreas, que secreta seus produtos diretamente para o sangue, que é uma função endócrina. São as ilhas pancreáticas que produzem os hormônios insulina e glucagon. Estes hormônios, eles regulam o nível de glicose no sangue. Imagine uma refeição rica em carboidrato, como uma macarronada, por exemplo. Após a digestão, os carboidratos eles estarão na fórmula de moléculas de glicose, que serão absorvidas no intestino delgado e passarão para a corrente sanguínea, aumentando a taxa de glicose no sangue, que seria a glicemia. Ao perceber o aumento da taxa de glicose no sangue, o sistema nervoso estimula as células beta das ilhotas pancreáticas a liberar a insulina, que é um hormônio. Esse hormônio ele estimula as células hepáticas do fígado e as musculares a absorver essa glicose e armazená-las na forma de glicogênio. Com isso, ocorre a diminuição da quantidade de glicose no sangue. Se a taxa de glicose no sangue ficar muito baixa, as células alfa das ilhotas pancreáticas são estimuladas a liberar o glucagon, um hormônio que estimula as células hepáticas do fígado a transformar o glicogênio em glicose e lançá-la na corrente sanguínea, elevando a glicemia. E assim, esse sistema de retroalimentação, ele equilibra, né, o nível de glicose no sangue. Quando a gente acaba, né, de fazer uma refeição, essa quantidade de glicose ela fica muito alta. Por isso, né, existe aí o sistema de armazenamento de glicose para que o organismo possa utilizar essa glicose em outro momento. Por isso, né, esse hormônio insulina, ele armazena, né, essa glicose no fígado através do glicogênio. Num outro momento, né, utilizada essa glicose toda que ficou no sangue, é necessário mais glicose, então o organismo ele solicita, né, que essa glicose seja recaptada onde ela foi armazenada. Então aí o organismo manda, né, estimula o pâncreas a produzir o glucagon, onde essa glicose que foi armazenada no fígado agora ela vai ser liberada novamente para a corrente sanguínea. E assim se segue, né, sucessivamente durante o tempo todo, que é um sistema de feedback e equilíbrio do organismo. Agora nós vamos falar sobre um problema, né, que está relacionado à quantidade de glicemia no sangue, que é o diabetes. Então, o diabetes é uma síndrome metabólica que acontece pela falta de insulina ou pela incapacidade da insulina exercer adequadamente os seus efeitos, causando um aumento de glicose, né, que é o açúcar no sangue. O diabetes ele acontece porque o pâncreas ele não é capaz de produzir insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo, ou porque este hormônio não é capaz de agir de maneira adequada, que a gente chama de resistência à insulina. O diabetes ele pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Nos dois casos, observa-se uma elevada taxa de glicose no sangue, chegando ao ponto de esse açúcar ser eliminado pela urina, uma das formas de diagnosticar essa doença. Há ainda outros tipos de diabetes que são decorrentes de efeitos genéticos associados a outras doenças ou ao uso de medicamentos, que podem ser
diabetes por defeitos genéticos da função da célula beta do pâncreas, diabetes por defeitos genéticos da ação da insulina, diabetes por doenças do pâncreas exócrino, que é a pancreatite, neoplasia, hemocromatose, fibrose cística, entre outras. Diabetes por defeitos induzidos por drogas ou produtos químicos, como diuréticos, corticoides, beta-bloqueadores, contraceptivos, etc. Aqui nós temos alguns sintomas do diabetes tipo 1 e o tipo 2. No diabetes tipo 1, nós temos aqui a sede em excesso, a urina frequente, o cansaço e a fraqueza, a perda de peso sem razão aparente, e pode ocorrer, né, em crianças e adolescentes em qualquer idade, porque é uma doença genética. O diabetes tipo 2, um dos sintomas, que existem vários, né, que é a visão turva, fome exagerada, formigamento nos pés, infecções frequentes, má cicatrização de feridas, entre outros sintomas. Agora nós vamos ver qual é a importância da produção da insulina. Então, aqui nós temos na imagem, né, o pâncreas, que produz a substância insulina. As bolinhas azuis, elas representam a glicose, que precisa entrar dentro da célula. Ao lado nós temos o desenho de uma célula. Essa célula tem um receptor de insulina. Então, a insulina, ela promove a redução da glicemia ao permitir que o açúcar que está presente no sangue possa entrar dentro das células, para ele ser utilizado como fonte de energia. Portanto, se houver falta desse hormônio, ou mesmo se ele não agir corretamente, haverá o aumento de glicose, que é o açúcar no sangue, e, consequentemente, o diabetes. No caso, quando existe um problema no receptor de insulina, como está na imagem, a glicose ela não consegue entrar na célula, porque o receptor está com problema. E aí essa glicose fica circulando pelo organismo, causando vários problemas, né, em outros órgãos, como rim, coração, entre outros. Vamos conhecer as características do diabetes tipo 1. Então, no diabetes tipo 1, o organismo ele deixa de produzir a insulina ou produz em quantidades insuficientes por causa de uma redução na quantidade de células beta. Aparece geralmente em pessoas com menos de 35 anos, que dependerão do uso diário de insulina para ter uma vida normal. No caso do tipo 1, não existe pré-diabetes, porque a pessoa nasce com uma predisposição genética ao problema e a impossibilidade de produzir insulina, podendo desenvolver o diabetes a qualquer idade. O diabetes tipo 2 ocorre a elevação da taxa de glicose no sangue, que se deve à diminuição dos receptores de insulina nas células do corpo, o que reduz a resposta de absorção da glicose, conhecido como resistência à insulina. O diabetes tipo 2 tem estreita relação com maus hábitos alimentares, sedentarismo e obesidade. Em muitos casos, pode ser controlado com dieta, exercícios regulares e medicamentos. Geralmente, essa doença pode ser tratada com medicamentos orais ou injetáveis. Contudo, com o passar do tempo, pode ocorrer o agravamento da doença. O diabetes tipo 2 ocorre em cerca de 90% dos pacientes com diabetes. Como prevenir o diabetes tipo 2? Manter hábitos saudáveis ajudam a prevenir o diabetes e também diversas doenças decorrentes das suas complicações. Comer diariamente verduras, legumes, pelo menos 3 porções ou frutas é muito importante. Reduzir o consumo de carboidratos e doces. Reduzir o consumo de sal, açúcares, gorduras, parar de fumar, praticar exercícios físicos por pelo menos 30 minutos diários e manter o peso controlado. A prevenção do diabetes tipo 1. Não há nenhuma forma de prevenir o diabetes tipo 1, porém, alguns hábitos saudáveis podem ajudar a prevenir ou reduzir as complicações associadas a essa doença, que seria entender o diabetes, adotar uma vida saudável, praticar exercícios físicos,
monitorar periodicamente os níveis de glicemia no sangue e tomar a medicação quando prescrita pelo médico, o que dará uma qualidade de vida. Aqui nós temos uma dica de 10 alimentos super saudáveis para os diabéticos, que seriam os peixes, peito de aves, nozes, azeite de oliva, iogurte, canela, vegetais de todos os tipos, frutas também, grãos e os cereais. Então tem que evitar, na verdade, os carboidratos simples, né, feitos com farinha branca, e os doces de forma geral. É considerado diabetes gestacional quando o aumento dos níveis de glicose no sangue é diagnosticado pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. A causa exata do diabetes gestacional ainda não é conhecida, mas envolve mecanismos relacionados à resistência à insulina. Aqui na imagem nós temos alguns fatores de risco para o diabetes gestacional, que seria uma história prévia de bebês grandes, né, acima de 4 quilos, histórico familiar de diabetes de parentes de primeiro grau, ou que a mãe dessa pessoa tenha tido também diabetes gestacional, hipertensão arterial no sistema de gestação, síndrome dos ovários policísticos, sobrepeso ou obesidade, um ganho excessivo de peso durante a gestação. Quando a gestação ocorre a partir dos 35 anos, quando ocorre também a gestação de gêmeos, entre outros fatores. Como é feito o diagnóstico do diabetes? Então, o exame de glicemia do jejum é o primeiro passo a investigar o diabetes e acompanhar a doença. Os valores normais de glicemia de jejum ficam entre 70 e 99 mg por decilitros de glicose no sangue. Estar um pouco acima desses valores indica um alerta de que a secreção de insulina pode não estar normal. O médico, então, ele deve seguir com a investigação, solicitando um exame chamado de curva glicêmica, que define se o paciente possui intolerância à glicose, diabetes, ou então foi apenas um resultado alterado por não fazer um jejum indicado. Para encerrarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de tirar uma dúvida muito frequente. O diabetes ele não é uma doença contagiosa, ou seja, ele não passa, né, de uma pessoa para outra. E também sobre o uso da insulina, ele não é um medicamento que causa dependência. Na verdade, a insulina é um hormônio, né, uma reposição hormonal que a pessoa tem que fazer para que fique equilibrado os níveis de glicose no sangue. Existem outros medicamentos também que devem ser usados com orientação médica. E a nossa aula de hoje, então, ela vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.